Mural de Berlim, programa do Mundial 2006. O projeto Mural de Berlim, feito pelos alunos de jornalismo do UniBH, fará uma abordagem através de todas as mídias sobre a Alemanha e a Copa do Mundo de Futebol. A Rádio Mural de Berlim vai falar um pouco da cultura e o turismo no país e sobre o evento mundial. Expresso Cultural, apresentação José Sérgio Niquim. Bom dia, ouvintes do Mural de Berlim. Começamos agora o bloco de cultura. Falaremos de teatro, cinema, carnaval, música e a culinária alemã. A Alemanha é um mundo teatral rico e diversificado. Sua tradição vem desde o século XVII e XVIII, uma mistura de vanguarda e tradição, provocante e atual, atordoante e também divertido. Assim são os teatros alemães. Contribuem para a comunicação cultural internacional e para a integração europeia. Vamos saber um pouco mais com o repórter Vinícius Garcia. Cerca de 180 teatros públicos protagonizam o panorama cultural alemão. Nenhum outro país tem um número tão grande de teatros e realizações de mais de 30 festivais. A cada ano, estreia em torno de 10 montagens, somando numa média de 30 peças por temporada. O Encontro Teatral de Berlim é um dos eventos em destaque no calendário de festivais. Acontece todo mês de maio em várias cidades, que oferecem ao público a história de seus castelos, palácios e igrejas. O festival mais antigo trata do cumprimento de uma promessa, depois da Grande Peste de 1634, celebrado a cada 10 anos. Vinícius Garcia para o Mural de Berlim. A Alemanha não é só o país da Copa, é também o país da música. Sua cultura musical vai do técnico ao clássico. O país possui 80 teatros de ópera e 140 orquestras profissionais. O Mural de Berlim entrevistou o professor Aleton de Mello. Nossa repórter Luísa Gabriel tem informações importantes dessa entrevista. O professor Aleton considera a cultura musical alemã como a principal do mundo. Berço da música erudita, é o país do famoso compositor Bach. Ele também lembrou que a Orquestra Sinfônica de Berlim é a mais disputada por músicos do mundo inteiro. Além disso, cantores populares têm ganhado cada vez mais destaque. O cidadão alemão incentiva a música, comparecendo em todos os eventos musicais. Como se vê, a Alemanha tem uma herança musical invejável que se estende a todos os países que têm uma relação com a cultura e o idioma alemão. Luísa Gabriel para o Mural de Berlim. Você sabia que no século XVIII a Alemanha desenvolveu o primeiro relógio curvo da história? Nascido em meados de 1885, o cinema alemão alcançou seu auge nos anos 20, produzindo 464 filmes de longa-metragem, número jamais alcançado no contexto cultural expressionista. O repórter Leonardo Mesquita tem mais informações sobre a superação cinematográfica alemã. Mesmo conturbado econômica e politicamente, os filmes fizeram bastante sucesso dentro e fora do país. O que mais se destacaram foram Dr. Mabuse, Nosferatu o Vampiro e O Gabinete do Dr. Caligari. Durante a ditadura do governo Hitler e uma crise econômica, muitos cineastas foram obrigados a irem para os Estados Unidos, fazendo com que o cinema alemão sofresse uma interrupção. Nos anos 60, jovens cineastas deram um novo fôlego ressurgindo o cinema no país. Atualmente, os filmes produzidos pelo cinema alemão fazem muito sucesso na Europa, alguns com destaque mundial, com boas narrativas e um bom conteúdo, mas sem grandes efeitos especiais, como nos filmes produzidos em Hollywood. Leonardo Mesquita para o Mural de Berlim. A Alemanha é o país da cerveja, com direito a dia especial para comemorar com brinde e louvor. Nossa correspondente Juliana Fagundes tem mais informações diretamente da cidade de Baviera, na Alemanha. Juliana? José Sérgio, apesar da bola, a cerveja ainda é orgulho dos alemães, não somente pela produção de mais de 5.000 tipos, mas por seus ingredientes de sucesso. Data certa para começar a Copa e data certa para experimentar e escolher o aroma. 23 de abril é o dia de homenagem à cerveja. Mas não só de cerveja vive a Alemanha. As tradições culinárias vão muito além de seus enormes canecos. A combinação perfeita é a famosa carne de porco com batatas, muito conhecida pelos brasileiros. Juliana Fagundes, de Baviera, para o Mural de Berlim. Você sabia que o Fusca, o carro mais vendido da história, surgiu em 1935, em Stuttgart, a pedido de Adolf Hitler, que queria um automóvel com preço de motocicleta. Carnaval todo mundo gosta, né? Mas imagine carnaval com neve. Pode acreditar que há muita diversão. Enquanto os brasileiros suam com o calor do verão, os alemães sofrem com o frio do inverno europeu. Mas o espírito de festa e alegria é o mesmo. A repórter Joana Soares foi à cidade de Colônia e procurou saber tudo sobre essa folia. É com você, Joana. É isso aí, Zé. O frio não desanima os fulhões. A ordem é ser feliz. Milhares de pessoas enfrentam temperaturas abaixo de zero para assistir aos desfiles de carnaval. A Alemanha tem uma longa tradição carnavalesca. O carnaval de rua mais festejado é o da Colônia, com bailes de máscaras e bandinhas.
um evento mundialmente famoso que tem início no dia 11/11, às 11h11. É a quinta estação do ano. Para se proteger do frio, os foliões saem de leões, ursos e cangurus da floresta e vão pular na cidade. O que esquenta é a agitação e o calor humano. Idosos, jovens, adultos e crianças se misturam nas ruas com muito encanto, música, cerveja e fantasia. Joana Soares para o Mural de Berlim. Finalizamos agora o Expresso Cultural. Aguardem aí, Rafael Rocha vem com giro pela Alemanha. Bom dia. Expresso Cultural, apresentação José Sérgio Mesquita.